Ricardo Henrique Contini, Educação Ambiental e Conhecimento Transformando Nossos Municípios. Boa tarde para todos. Quero agradecer aqui, em nome lá da Secretaria, estou com dois colegas meus hoje aqui, a Karina, o Pedro, e também um outro colega nosso, o Rodrigo, que vai palestrar amanhã. Esse Rodrigo está aqui agora. Já tiver, Rodrigo está aqui, né? Chegou. E também tivemos de manhã o Paulo, do IGAN, né? Nós somos o corpo técnico da SEMAD, trazemos aqui para Caxambu, a administração de Caxambu, da Prefeitura, trazemos aqui o nosso abraço da secretária de Estado Maria e também do nosso governador Romeu Zema. Certo? Eu vou apresentar para vocês, então, sobre a questão da educação ambiental. É um trabalho que nós estamos fazendo agora nessa gestão, especificamente com os municípios, dentro do que nós estamos chamando do processo de trazer para dentro da municipalidade essa questão da educação ambiental, de modo que os municípios possam agir por conta própria, né? Caminharem sozinhos. Então, envolve capacitações, envolve uma série de ajuda que nós estamos dando, a parte técnica, para que os municípios possam chegar lá. E eu fiquei muito contente hoje de manhã quando eu vi a apresentação da Bruna, porque é isso aí, Bruna. Caxambu já consegue. É isso aí que você está fazendo, que é isso que eu vou mostrar aqui. Que os próprios municípios criem seus projetos, criem suas ações e trabalhem dentro das suas peculiaridades, porque é muito importante a gente trabalhar dentro daquilo que o município é e não ficar apenas pegando modelos prontos, copiados, que muitas vezes não se encaixam dentro das realidades locais. E em Minas Gerais isso é muito importante, porque Minas Gerais é um estado, país. Nós temos várias nuances. O jeito mineiro de ser, a nossa mineiridade, ela é muito importante se trabalhar na educação ambiental. E quando a gente fala mineiridade, ela não é única, ela é diversa. A mineiridade, ela está em vários sentidos. Nas modas, nos modos, nos saberes, nos sabores, de todos os lugares que Minas Gerais possui. Então é importante que os municípios eles lancem mão disso, que eles explorem essas suas capacidades locais para trabalhar a educação ambiental que precisa de fato começar no local. Não adianta você estar aqui em Caxambu ensinando as crianças sobre a Amazônia se as crianças estão na Mata Atlântica. Claro que você pode falar da Amazônia, mas o ecossistema, o bioma, em primeiro plano, é a Mata Atlântica, aqui em Caxambu, no sul de Minas, a Serra Cantiqueira. São os lugares que a pessoa que mora aqui, ela precisa entender, e ela precisa ter a sensibilidade por que precisa ser conservado esses ecossistemas e esse bioma como um todo da Mata Atlântica. Então, quando eu falo dessa questão aí, olha, conhecer e transformando, porque é preciso conhecer primeiro, para você poder transformar dentro da sua realidade, certo? É de baixo. Aqui só rapidinho, o Conselho de Educação Ambiental, né? É um processo pelo qual os indivíduos vão construir seus valores, seus conhecimentos, habilidades, atitudes, as competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Isso está na nossa Lei Federal de Educação Ambiental, 97/95 de 99. Aqui o nosso esquema é um esquema bem tradicional aí no meio ambiente, né, falando do desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que está parado em 3 pilares. Nós temos o pilar da economia, do social e do ambiental. Esses 3 pontos, eles andam juntos na educação ambiental.
Não existe um processo educativo ambiental se eu não considerar os 3 aspectos em conjunto, porque nós precisamos do econômico, a gente precisa de financiamentos para projetos, por exemplo, mas nós também precisamos que essa educação ambiental ela seja transformadora. Quando eu falo transformadora, a educação ambiental também ela pode gerar renda e ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas no sentido econômico. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos trabalhos de educação ambiental que eles ficam só no filosófico e não rende nada e nada. E as pessoas continuam do mesmo jeito, na mesma situação que elas estavam. Muitas vezes pobres e miseráveis. Isso não é educação ambiental. A educação ambiental ela tem que mudar a vida econômica das pessoas. Não é aquela vida econômica que as pessoas têm que ficar ricas, milionárias, andando de carro, vestindo roupas caras, não é isso. Mas numa realidade que as pessoas possam ter condições mínimas, dignas de vida. Uma moradia, alimentação, um trabalho que possa ter renda fixa, as crianças da família poderem estudar, é o que a gente chama também de um conforto essencial. O conforto essencial é aquele que você tem as condições mínimas de vida, mas que você pode ter uma dignidade. O social, levar as pessoas a terem conhecimento e informação, isso é uma coisa muito importante, porque se você cerceia o direito de conhecimento, as pessoas elas vão ficar tolhidas. Isso é um processo que a gente chama de castração da informação. Dentro da educação ambiental isso não pode existir. Você tem que mostrar para as pessoas as questões, você tem que mostrar para elas também o negativo, também o trágico, para elas entenderem que aquilo ali está errado, o que aquilo ali pode levar a uma consequência maior. Então tem que ser um processo transparente, com clareza, com objetividade, dentro da linguagem que as pessoas possuem. Não adianta eu querer trabalhar um processo de transformação com pessoas menos instruídas, mas com uma linguagem muito sofisticada. Eu preciso estar no mesmo nível, porém com informações corretas, mas uma linguagem que elas vão entender. Isso é muito importante na educação ambiental. E o ambiental em si é a questão dos recursos naturais. Os recursos naturais, eles são o foco do processo de transformação juntamente com as pessoas. Quando a gente fala que vai educar e vai modificar a questão ambiental, é uma mudança no ser humano, em primeiro lugar, para que ele, com suas ações, possa modificar para positivo o ambiente onde ele está e ele ocupa e extrai daquele ambiente as suas necessidades para a sobrevivência. A educação como processo, como eu falei, é uma educação que vai despertar para a construção de projetos de sustentabilidade nas suas dimensões múltiplas, cultivar o sentimento do pertencimento, respeitando a diversidade, compreendendo a complexidade das relações para o sustento de todas as formas de vidas, partindo do local para o global. O entendimento é o seguinte: se todo mundo fizesse corretamente o seu dever de casa no seu local, nós teríamos um mundo melhor. Essa é a lógica. Então, a gente espera que em Minas Gerais, com essa ação que nós estamos desenvolvendo agora a nível global do governo, que a gente possa fazer com que os municípios se despertem para que cada um faça a sua parte, e aí teremos um Estado globalmente educado ambientalmente, fazendo uso adequado dos recursos ambientais. Será que esse processo é rápido, gente? O que vocês acham? É demorado, não é? Mas por que nós não atingimos ainda um grau, como outros lugares do mundo que a gente vê falar? Nossa, mas lá o povo joga papel no chão, lá é isso, é aquilo, porque lá o processo começou anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso que lá é assim, porque também era igual a nossa vida. E nós
estamos, às vezes, no mesmo caminho, porque a gente não começa nunca, não engrena, não é assim? Então a gente passou da hora de engrenar. Não tem mais, o futuro. O futuro, gente, já é agora, já chegou. Agora tem que fazer mesmo. Né? Aqui é um esquema mostrando, né, então, o meio ambiente interligado aí, olha, com as pessoas agindo no local para o global. O reflexo de tudo que nós fazemos no local vai refletir no ambiente global. A poluição que eu estou fazendo aqui em Caxambu, junta com a poluição de Lambari, com Cambuquira, com São Lourenço, com Cruzilha, com Baiperdi, e vai subindo até chegar no estado como um todo, e aí o estado todo está com problema. Então, isso que é a questão do global. Eu faço aqui, mas o outro também faz. Então, tudo vai somando. Tanto soma para o positivo, como pode somar para o negativo. E o município como ponto de partida. Tem uma questão para a gente trabalhar no governo que a gente fala que tudo acontece no município, gente. Tudo acontece no município. A capital, ela é a sede que ela vai irradiar alguns conhecimentos. Mas na hora da coisa acontecer, é o município que faz acontecer. Então, vocês aqui, que são os grandes protagonistas das ações ambientais, é cada município, né? Não interessa o tamanho que o município é, não interessa qual é a questão econômica, né? A vocação que o município possui. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um vai contribuir no pacote total lá. Então, a importância é a mudança a partir do município. Certo? É o município que tem que mudar, porque é onde estão as aglomerações das pessoas em maior quantidade. Em Minas Gerais, gente, nós temos 853 municípios. É o maior estado com mais municípios do Brasil, vocês sabem disso, né? Então, para nós é um desafio muito grande fazer esse processo que nós estamos trabalhando aí para levar a educação ambiental de forma globalizada. Porque eu vou geralmente em eventos aí a nível nacional e a gente vê lá, o estado tal já conseguiu, já está fazendo. Aí você vai ver o estado tem 80 municípios, tem 150 municípios. Um número bem inferior ao nosso, não é? É como a gente fala, em Minas Gerais, o processo ele não tem como ser rápido. E não pode ser, tem que ser gradual, por conta dessas peculiaridades que Minas Gerais possui. Nós não temos um estado homogêneo como outros são homogêneos. A gente tem muita diversidade. Então, nós temos aqui o sul de Minas, ele é uma realidade. Nós temos o norte de Minas, que é completamente diferente. Então, nós temos que ter outro olhar para o norte de Minas. Não é uma receita de bolo. Se a gente for para o lado ali do leste, em Jequitinhonha e Mucuri, completamente diferente dos dois, do norte e do sul. Então, não tem como você fazer uma coisa padronizada. Cada lugar é um lugar, cada lugar uma ação diferente, uma perspectiva, um projeto de intervenção. Né? As intervenções elas precisam ser diferentes, não tem como você traçar um plano igual, então isso demora um pouco. E quando eu falo intervenções, as intervenções em Minas, elas são no meio ambiente, né? Elas envolvem as 4 casas que compõem o Sistema Estadual do Meio Ambiente. Instituto Estadual de Florestas, com a Agenda Verde, IGAM, Instituto Mineiro das Águas, que vai trabalhar com a questão hídrica, Fundação Estadual do Meio Ambiente, FIAM, que hoje o foco da FIAM é o licenciamento ambiental, junto com a parte das poluições e mais as barragens e a mineração que eles já mexiam. E o gabinete da SEMAT, que é o órgão central que comanda áreas específicas. Uma delas é a educação ambiental. Então, as 4 casas, elas precisam ter intervenções personalizadas, que nós chamamos. E isso não é uma tarefa muito fácil. Então, isso gasta tempo, demanda pessoas, processos, né? Então, assim,
Isso é para vocês entenderem como é que funciona essa política também do Estado de meio ambiente. Porque às vezes fazem comparações com Minas Gerais com outras unidades federativas muito pequenininhas. E que lá não tem essa diversidade que nós temos aqui. É muito mais fácil você trabalhar num estado homogêneo com 100, 150 municípios, que você trabalhar num estado heterogêneo com 853. É muito complicado, gente. Né? Então, isso demora um tempo para chegar lá onde a gente quer no objetivo. Né? Nós temos muitas políticas públicas lá de meio ambiente hoje no CISEMA, que elas começaram a ser traçadas e elas engatinharam lá atrás, em governos anteriores, e veio vindo. Cada um que chegou colocou a sua parcela de contribuição para chegar no ponto que nós estamos hoje. Então não foi uma construção única de um governo, mas foram vários governos já para trás que começaram e foram dando continuidade, cada um colocando a sua pegada, para que o processo melhorasse cada vez mais. Certo? E assim também, gente, é no município. E no município nós temos um problema muito grande, as pessoas precisam acabar com isso, e são determinados tipos de comportamentos. Eu não vou fazer isso não vou continuar não, porque o outro prefeito que pegou, ele é do partido tal, eu não gosto dele, ele é da família tal, eu não quero saber desse povo envolvido com isso aqui. Aí o que começou aquilo ali, até uma coisa boa, joga aquilo todo no lixo. Começa tudo de novo, outra coisa completamente diferente. E aquilo que se fez se perde e nunca a coisa que vem. Então, esses comportamentos, eles precisam ser rompidos, porque cada um tem que entender o que eu fizer hoje pode ser algo que o outro vai pegar e vai colocar a tendência dele. Ele tem todo o direito, mas ele vai dar um incremento naquilo ali. E talvez ele não vai conseguir resultado ainda. Talvez é o outro, é uma terceira, é uma quarta gestão depois que vai ter algum resultado. Mas a coisa começou lá atrás. Esse entendimento precisa acontecer nos municípios, porque a gente vê que é uma falha muito grande nesse sentido ali. Então, são certos comportamentos sociais que não têm mais espaço dentro do problema que nós temos para resolver. Né? Eu falo assim que essas briguinhas, né, que existem, né, isso precisa acabar. Porque isso só dá prejuízo para o município. E quando dá prejuízo para o município, dá prejuízo para as pessoas que moram no município. Não é? Porque é o cidadão que vai receber aquela consequência. Então, isso é muito sério. E quando a gente trabalha em educação ambiental, a gente está falando desses comportamentos. Porque a educação ambiental, ela trabalha comportamento, ela trabalha o ser humano. Não adianta eu ter um projeto super embasado tecnicamente, né? Um projeto com dinheiro, com financiamento, mas eu não consigo conquistar as pessoas, que é o grande objetivo, para que elas mudem os seus comportamentos, para que elas mudem a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, de se envolver um com os outros, porque a relação, ela tem que existir entre as pessoas. Eu falo assim, você pode não gostar do outro, mas está todo mundo no mesmo barco, não está? Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você tem que, junto com ela, vocês lutarem para o objetivo comum, não é assim? Então, é isso que precisa acontecer muitas vezes, que a gente não vê, e isso é muito sério. Isso atrasa o processo. Muitos processos não andam por conta disso aí. Então, a educação ambiental, ela pode ser uma ferramenta. Por que ela é uma ferramenta nesse sentido? Porque ela vai trabalhar todas essas questões que envolvem essas mudanças dos comportamentos das pessoas. Ela vai entrar em determinados âmbitos, né, de nós, seres humanos, de nossos aspectos de sermos, né, do nosso emocional, da nossa maneira de
nos representarmos enquanto pessoas para as outras pessoas. Então, isso é muito importante desse processo educativo ambiental. Como eu me comporto? Aqui é um esquema mostrando esses aspectos da interação que a gente tem também entre nós, seres humanos, não é? Então, nós temos envolvimentos econômicos, trocas, não é assim? Ambientalmente também nós temos a necessidade de conservação dos estoques de recursos naturais, o social, redução das diferenças sociais, liberdade pessoal, a política, construção de cidadania por meio de fortalecimento dos mecanismos democráticos, cultural, valorização da cultura local, fortalecimento da identidade da comunidade. São os aspectos principais aí que interagem os seres humanos entre eles. Se vocês pegarem aqui, vamos pegar aqui o exemplo da cidade que está sediando esse evento aqui, Caxambu. Quero agora ver a participação de vocês aí, ó. Gosto muito que as pessoas participem, tá bom? Como a gente poderia traçar uma questão econômica aqui da relação entre as pessoas em Caxambu? Me fala aí. Quem vai saber? Aqui em Caxambu. Como é que esse econômico entrosa as pessoas? Quem saberia dizer esse entrosamento aqui? Como é que é? Pode falar. Eu vejo Caxambu como uma cidade turística, certo? Depende do ambiente de saúde, né? O Parque das Águas, a temática que ele está, presente no município. E o turismo sendo fomentado pela preservação, pelos empreendedores, pela gestão, ela gera um ciclo econômico, né? Porque o turista vindo vai para os hotéis, que vão comer nos restaurantes, que vão comprar tal, que vai comprar um passeio, né? E aí o ciclo se fecha. É isso mesmo. O hotel vai empregar as pessoas, o Parque das Águas emprega as pessoas precisam comer, vai ter o restaurante, que vai ter o dono do restaurante, vai ter o cozinheiro, tem o garçom, não é assim? É isso aí. Então nós temos exemplos pequenos e grandes, lógico, né? A parte econômica da cidade está desenvolvida por um órgão ambiental, que é o Parque das Águas. Exatamente. Então isso é o econômico. Depois nós temos, por exemplo, o ambiental. É o patrimônio ambiental que a cidade possui. Aqui mesmo, pelo evento, a gente vê, vai ter o passeio na trilha do Cristo, não é? É um lugar de patrimônio ambiental, não é isso? A montanha que tem o Cristo, não é? A água mineral em si já é um outro patrimônio, não é isso? Muito bem. O social, a redução nas diferenças, vamos ver. O que seria isso aí? Como é que é o social aqui, gente? Como é que é o social em Caxambu? Não quero falar. Fala, Bruna, você. Pode falar. Mas em prosa tem? Como é que é? Tem vários grupos diferentes. Ah. Diferentes. Mas o público que vem para Caxambu, ele vem em relação ao parque. Esse é o que quando forte aqui. E as pessoas daqui, elas se entrosam para, juntas, talvez solucionar o problema que existe, ou sei lá, alguma coisa que tem que resolver, conjuntamente. Falta, às vezes, uma união. Oi? Depende da situação, aqui te agarra. Entendi. Então, assim, o social é como essa sociedade se organiza e como elas se interagem entre si, mas entendendo que tem diversas nuances dentro da sociedade. As pessoas não são iguais, né, gente? Para que uma sociedade ela funcione bem entrosada, ela tem que ter um objetivo comum, mas ela tem que entender que cada um é de um jeito, mas isso não pode interferir na hora da junção para um objetivo comum. Cada um com a sua característica vai ajudar a chegar no objetivo final. Né? Então, quando eu falo essas diversidades, hoje a gente tem que levar em consideração muitos aspectos do ser humano. Questões econômicas de diferentes classes sociais,
A questão das raças, questão do gênero, da diversidade da sexualidade, da questão da escolaridade. Tudo isso caracteriza os grupos que existem dentro daquele lugar. Todos precisam se entrosar pela lógica. Agora, cada um gosta de uma coisa, cada um de um jeito. Mas o objetivo ele tem que ser comum. Entendem como é que é? E elas entenderem isso aí. O cultural. Me digam para mim o cultural. Como é que seria o cultural aqui? Por exemplo, a coleta de água mineral pela população de Caxambu. Então, todas as pessoas da cidade hoje têm o direito de pegar água, é um decreto municipal, inclusive, e que foi reverberado para outras instâncias minerais. E essa é uma questão cultural que é própria, muito própria de Caxambu. Esse é um exemplo, exatamente. Tem mais exemplo? Vamos ver. O que é daqui, da cultura daqui? Vamos ver. Um bem material, bem lembrado. O que mais teria aqui, assim, que é típico que acontece aqui? A produção de doces da bala, que é só de Caxambu, a bala de mel, que é só de Caxambu. Exatamente, é isso aí. Então, esses aspectos, né, parecem coisas assim, nossa, é mais uma bala, né? Será que... Mas é um patrimônio aqui, gente. É isso que vocês têm que correr atrás para lutar para que isso possa ajudar a transformar a realidade aqui. Não interessa o que é. Né? E aqui, assim, tem muita gente que vem aqui e vai querer comprar bala, não é isso? Por isso? Então, isso que é interessante. Que tenha uma importância aquilo ali. E a política de construção da cidadania por meio do fortalecimento dos mecanismos democráticos. Né? Seria fortalecer a população para que as pessoas do próprio lugar elas possam ter uma identidade política, elas possam ter um pertencimento político de querer se desenvolver aqui e talvez almejasse alguma coisa aí, um prefeito, um vereador, alguém que vai mudar a realidade da cidade. Isso é muito importante. Né? A gente tem muitos projetos de educação ambiental com as escolas, né, com o setor formal, e eu sempre falo, quando eu vou conversar com os meninos, com os alunos, até com os adolescentes, eu falo, olha, pode estar aqui nessa sala de aula hoje o futuro prefeito. Aí eles ficam todos espantados. Eu falei, da onde vocês acham que vai sair um futuro prefeito daqui? É daqui, de vocês, que são hoje as crianças daqui, 25 anos, vocês vão estar lá com 30 e poucos anos, vocês têm capacidade para fazer alguma coisa, algo que vai mudar esse lugar aqui. Um vereador, um diretor de escola, alguém importante, vai estudar, vai ser um médico, que vai ter um consultório na cidade. Né? E esse tipo de trabalho a gente também precisa fazer na educação ambiental. Porque é a criação de uma identidade, de uma população adulta que tenha o pertencimento, que eles tenham dentro deles o envolvimento emocional com o local onde eles nasceram, que eles vivem. Não é esperar que vai chegar alguém de fora para salvar Caxambu, mas Caxambu para ser salvo pelos próprios caxambuenses. Essa é a lógica. Entende como é que é? É criar nos jovens hoje novos líderes que possam ter, né, dentro dos seus ideais, essa questão de querer melhorar o lugar onde eles nasceram, de onde eles são. Então, isso é um processo de identidade ambiental muito sério, que precisa ter, e que a gente vê que às vezes não existe em alguns lugares. Fiquei muito contente hoje quando eu vi que o prefeito aqui é daqui, né? Nasceu aqui, né? Então, isso é importante. Isso é importante, sim. Quando a pessoa é do lugar e ela assume o cargo de liderança do município. É isso que precisa fazer. Se todos os lugares pensassem assim, nós teríamos muitos lugares melhores. Né? Então, vocês estão notando como é que a educação ambiental, ela vai além de falar de bicho, de planta, de ar, de solo, de água.
ela vai te falar do ser humano, como ele é, porque tudo influi na maneira dele agir sobre os elementos que existem no local onde ele vive. É uma questão muito mais além só do ecológico, entra na parte humanista que nós chamamos, que é a humanismo que trabalha o ser humano em todos os seus aspectos. Então aqui, olha, quais seriam os aspectos, né? Conscientização, sensibilização, adotar práticas sustentáveis, engajamento para o pertencimento, fortalecer a cidadania, integração das políticas públicas, adaptar o enfrentamento às mudanças climáticas, que é o novo tema, né, gente? O novo tema ambiental do planeta é esse aí, ó. Todo mundo se engajar na mudança climática, não é? Programas e projetos educativos, qualidade de vida, práticas corporais, alimentação saudável, campanhas de conscientização, oficinas e palestras de informação e instrução, criação de espaços verdes para a conservação da natureza. Essa questão da mudança climática é hoje que vai dominar toda a gestão ambiental, vocês podem esperar. Lá na Secretaria de Meio Ambiente, todas as casas estão envolvidas com o projeto do clima. E Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro, até primeiro do governo federal, a assinar os documentos internacionais para trabalhar a questão do clima. Então, isso aí para nós mineiros, gente, é muito importante que a gente saiba isso, que Minas Gerais é o estado que está preocupando com essa questão do clima há muito tempo. Né? Foi o primeiro estado que assinou os tratados aí do clima aí por conta própria. Tá? Tudo lá hoje é envolvido com questão do clima. Em todas as casas nós temos alguma meta que tem a ver com a questão climática. Tá certo? Muito bem. E essa questão climática é muito importante. Olha, vamos analisar Caxambu aqui. Eu conheço aqui Caxambu porque eu nasci aqui perto, sabe? Eu nasci em São Lourenço. Então eu conheço bem como é que é, embora eu não vivi em São Lourenço, mas eu nasci aqui. Então aqui, eu me lembro que quando eu era criança, que eu vim aqui, né? Era muito frio esse mês de agosto ainda, setembro. Era muito frio. Você andava o tempo inteiro de roupa, de agasalho na rua. Aí agora, hoje, eu trouxe um monte de roupa de inverno e usei agora. Ou seja, esquentou, né? Então mudou, gente. Mudou. O clima mudou. A gente pensa que é brincadeira, mas está mudando. E a gente vê por esses lugares, igual aqui, que era muito frio e agora já está quente. No mês de agosto já está quente. Né? Então não é brincadeira esse negócio da mudança climática. É uma coisa urgente, né? Em todos os sentidos. Tá certo? Como iniciar esse processo? É um processo que vai se iniciar pela governança municipal, e para fazer essas mudanças é preciso que tenham os conhecimentos, os entendimentos acadêmicos, certo? Então o que acontece? Aqui uma relação de documentos importantes da educação ambiental. Se você, hoje é muito fácil, nós temos a nossa biblioteca Google, né? Você põe no Google, quais são os documentos ambientais, né? Já sai tudo lá, que é isso aí que eu estou citando, em Carta da Terra, Objetivos do Milênio. Então, assim, tem que ter esse conteúdo, gente. Porque se você não tem esse conteúdo, você vai ficar com um discurso vazio. E aquele discurso vazio, ambientalista, inflamado, falando da boca para fora, sem conhecimento técnico, isso não existe mais. Hoje, quando você vai falar de meio ambiente, você tem que provar que aquilo ali tem um fundamento técnico-científico, que tem a base. Então, a pessoa que trabalha com o meio ambiente hoje, ela tem que ter uma instrução sobre aquilo que ela fala. Não é aquela pregação toda, igual a gente já viu anos atrás, décadas atrás, e fica só naquela inflamação e não resolve nada. Nós temos que agir e ter práticas eficazes. Certo? A educação na municipalidade
Isso aí eu já expliquei, ela vai envolver todos os aspectos, social, biológico, cultural, tecnológico, ambiental, do local, como que isso vai contribuir para que o meio ambiente ele seja modificado de forma global. Aqui é a conexão que nós precisamos ter em Minas Gerais, né, com todas as regiões conectadas entre si, independente das suas nuances. Implantar a educação ambiental na municipalidade. Como que você faz isso? Então, é um processo de orientação que se originou no âmbito federal. Essa questão de trazer a educação ambiental como uma municipalização não é aquele processo. Vamos municipalizar, agora todo mundo sai fora do município, ninguém vai ajudar o município mais, né? Nem o governo federal, nem o estadual. Não é isso. A municipalização significa que o município vai tratar das suas questões específicas da educação ambiental, é isso. Mas vai continuar tendo todos os apoios, tá certo? E isso é um programa que veio do Ministério do Meio Ambiente, uma política federal, né? Que foi passada para os estados fazerem a sua parte aí com os seus municípios, tá? Então é um processo global do Brasil, ok? Aqui eu já falei também, os documentos. Aqui é um esquema mostrando como é que começa o processo, né? Então nós temos que ter uma política de município primeiro, um plano, um programa, um projeto específico e as ações. Isso aqui é muito importante. Quais são os suportes que eu tenho, que eu posso dizer assim, não, aqui agora o meu município ele tem uma educação ambiental específica. Primeira coisa, eu tenho que ter um grupo de trabalho que vai trabalhar essa questão da educação ambiental. Elaborar um diagnóstico socioambiental. Como eu falei, não se faz discurso de meio ambiente apenas por filosofia e inflamação. Você tem que ter estudos e provar que aquilo ali existe e que aquilo ali foi detectado no município. Então, diagnóstico socioambiental. Porque ele que vai mostrar o problema, ele que vai mostrar a necessidade, ele que vai mostrar o interesse das pessoas, como é que elas são, como elas se comportam, para traçar as estratégias que realmente vão dar um resultado positivo. Criação de uma comissão de educação ambiental, seria importante isso. Elaborar um programa de educação ambiental, a exemplo do programa que nós temos no Estado, a exemplo do programa nacional que existe. Definir quais são os programas e os projetos prioritários, que isso você vai detectar a partir do momento que você fizer o diagnóstico. Um Conselho de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, aqui em Caxambu tem CODEMA, não tem? Então aqui já está bem caminhado, tem Secretaria do Meio Ambiente, né? E tem que ter também a estrutura política, né, dentro da prefeitura. Fundo Municipal de Meio Ambiente, que vai cuidar da parte de recursos e orçamento. Legislação ambiental municipal, uma lei ambiental municipal, mas também tem um código de posturas que na lei orgânica façam citações sobre o meio ambiente. Em determinados artigos fale alguma coisa sobre o meio ambiente. É importante isso. Ação conjunta entre legislativo e executivo, isso é o principal, gente. Brigas de vereador com prefeitura não pode existir. Eles têm suas divergências políticas, mas na hora de resolver o problema, todos têm que falar a mesma língua. E eu vejo que isso é um problema muito grande na cidade, do interior. Muita coisa não anda porque o vereador tal, brigado com o prefeito, não combina com o secretário tal, e etc. e tal. E isso cria uma condição que, por fim, nada anda dentro do município. Isso tem que acabar. Vocês têm as divergências políticas, mas na hora de resolver o problema, todo mundo tem que ajudar. Cada um dentro da sua tendência política ali. Por isso que tem as tendências políticas, né? Que cada um vai atuar de um jeito diferente, não é assim? Então, isso é muito importante, que na educação ambiental não existe esse tipo de entravamento que a gente vê por aí. Diálogo e interação entre as secretarias de meio ambiente e educação é outra coisa também que às vezes é dramática. Secretaria do Meio Ambiente quer fazer um trabalho ambiental nas escolas, secretário de educação não entende, não deixa entrar lá para fazer o trabalho. Aí não tem jeito. Porque quem comanda a secretaria,
Quem comanda a escola é a educação. O meio ambiente não pode chegar lá e falar assim, tem que dar uma palestra para os meninos, sem ordem para entrar na escola. Então, isso é um problema. Tem que estar os dois entendendo junto. E existe muito município com esse problema. Que a gente vê. Corpo técnico com formação em educação ambiental, né? Então, tem que ter a formação. É o que eu falei, você tem que ter um discurso amparado pela parte técnica. Se a pessoa não tem formação, ela não vai conseguir fazer aquilo ali do jeito que é. E nem vai ter o respaldo e a credibilidade. Então, é muito importante a formação técnica. Hoje não existe mais. Mas como que eu vou fazer uma formação técnica em educação ambiental? É cheio de curso, gente. Isso aí, uns anos atrás, uns 30 anos, não tinha. Era diferente. Hoje já tem. Então, precisa ter a formação. Lá, por exemplo, na Secretaria lá de Estado, os projetos que entram lá sobre educação ambiental para conseguir financiamento, primeira coisa, quem fez o projeto tem formação em educação ambiental? É exigido. A pessoa tem que mostrar o diploma que ela fez o curso de especialização em educação ambiental. No licenciamento, a mesma coisa. O licenciamento, ele pede um programa de educação ambiental dependendo da classe do licenciamento. E quem faz esse projeto de educação ambiental no licenciamento tem que provar que é capacitado em educação ambiental. Por quê? É a credibilidade para a execução do trabalho que vai ter que ter, certo? A Secretaria de Educação ter no seu plano pedagógico das escolas uma adaptação para entrar na questão do meio ambiente. É muito importante. Até porque no currículo referência de Minas Gerais, que é o nosso documento máximo da educação, que é um documento que deve ser seguido tanto pela escola estadual como pela municipal e até pelas particulares, lá fala que a educação ambiental ela tem que estar inserida nos currículos escolares. Então, as escolas precisam adaptar os seus planos pedagógicos de como inserir a educação ambiental desde o infantil até o ensino médio, certo? Então, aqui só um resumo, olha, para caminhar rumo a essa municipalidade, né, da educação ambiental, e ter um plano, formar um grupo de trabalho, sintonia entre executivo e legislativo, envolvimento dos atores locais, reuniões de informação e formação. Informar é uma coisa, formar é outra. Formar é você capacitar a pessoa para fazer realmente com a mão na massa, né? Diagnóstico socioambiental e aí depois traçar as metas. Aqui é um exemplo do nosso catálogo de projetos de educação ambiental hoje oficiais do Estado de Minas Gerais, tá? É o que nos representa como Estado. Inclusive tem dois projetos ali, ó, que é o Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, que é o principal deles, e o Programa Ambientação. São dois programas estratégicos que eles têm hoje repercussão mundial, são os nossos projetos que nos representam quando nós vamos na COP do Clima. Desde já de 3 COPs para trás aí, que Minas leva os dois projetos como referência da educação ambiental. Então, são projetos já reconhecidos internacionalmente. Tá certo? Então, nós temos jovens mineiros que trabalham com ensino formal, com alunos do fundamental, entre 10 e 12 anos. Programa Ambientação, que trabalha órgãos e organizações empresariais com mudanças de comportamento com relação ao consumo consciente. Temos a CIEA, alguém ouviu falar da CIEA, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental? Aqui. A CIEA é uma comissão que nós temos a MG, mas nós temos algumas regionais, como a Zona da Mata, hoje que é um destaque de regional. Essa CIEA também é uma comissão que vem lá do governo federal, não é uma lei, é um plano, né, de desenvolvimento da educação ambiental nos estados por meio dessa comissão. Temos ali o curso de educação ambiental, com aquela cabeça lá, ó, é o curso de educação ambiental que nós temos, é um curso virtual hoje, ele é pela nossa plataforma Trilhas do Saber. Nós estamos agora começando uma turma essa semana, inclusive. E esse curso aí é um sucesso.
Essa turma do primeiro semestre deu 4.000 pessoas inscritas. Ele é o recorde lá dos cursos que nós temos virtuais. E tem média 9 no mercado de trabalho e também ele é aprovado pela Secretaria de Estado da Educação. Temos aí o programa de educação ambiental, temos o catálogo de iniciativas em educação ambiental do Cisema, que esse vai ser lançado agora em setembro. São 146 projetos que o Cisema tem de educação ambiental, englobando todas as casas, IGAM, FEAM, IEF e o gabinete da Senat, sendo que o IEF é o campeão. Só o IEF tem 116 projetos de educação ambiental, olha para vocês verem. Só o IEF. Né? O IEF é o nosso órgão hoje mais capilarizado, que trabalha com a educação ambiental em vários sentidos. Os técnicos são super atuantes e super capacitados. Né? O IEF hoje ele domina todas as áreas. Os técnicos falam tanto da água, do solo, do ar, da floresta, da mineração, da barragem, falam de tudo. Então tem uma amplitude muito grande. O IEF estão com 116. Muitos desses projetos são nas unidades de conservação, que nós temos 95 unidades de conservação estaduais que nós temos em Minas Gerais. Né? Inclusive aqui perto de Caxambu, nós temos o famoso rio aqui de Lambari, né? Nova Barra. Temos aqui no Papagaio, no Matutu, também, né? O Parque Estadual. E temos também o programa Diálogos com o Cisema, que já é um outro foco de educação ambiental direcionado mais para empresários, porque ele atua junto às unidades de licenciamento, junto ao nosso Copan, né? Tá certo? Então, gente, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui um QR Code, vocês podem acessar a nossa página lá do Cisema, onde tem tudo sobre a educação ambiental. Lá está o telefone meu, lá da superintendente também, eu, Ricardo e a Patrícia, está o nosso telefone, nosso ramal, ok? E lembrando que agora, Minas Gerais, aqui o Trem Prospera, gente, a nossa nova logomarca de governo, foi lançada semana passada. Aqui o Trem Prospera, bem a linguagem do mineiro, né, gente? E nós contamos com o Caxambu nessa empreitada aí, para que a gente possa brilhar aí como mineiros, independente de qualquer coisa, porque, como eu falei, cada um faz a sua parte, não é assim? É Caxambu, é Belo Horizonte, é lá o norte de Minas, é o Triângulo, cada um vai fazendo um pouquinho, não é assim? Cada um, gente, tem uma peculiaridade, cada um tem um talento, cada um tem uma identidade. Vocês têm que lembrar sempre isso, olha. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todas as cidades têm suas identidades, gente. Eu falo muito isso nos municípios, que às vezes eles falam assim, nossa, mas aqui não tem nada. Ele tem alguma coisa, porque a gente não descobriu ainda. Alguma coisa tem. Claro que alguns já descobriram e lançam mão disso, não é assim? Igual o Caxambu. Não tem a identidade do turismo, da água mineral? Não é assim? Mas tem outros lugares, tem outras coisas também, aí vai descobrir ainda. Não é? Então a gente tem que sempre dar incentivos para que as pessoas sempre se sintam importantes. As pessoas têm que se sentir importantes. Elas têm que sentir que elas são capazes e que é elas que fazem a coisa acontecer. Gente, não é nós, a secretaria, que vão fazer a coisa acontecer, não é o governador sozinho, não é a secretária, não é o presidente da República, é o povo. É o povo que vai fazer a coisa mudar. Pensem nisso. As pessoas, todas em conjunto, que vão mudar as situações. Né? Essas pessoas que estão no comando, elas são os direcionadores, mas não são elas que vão mudar. É o povão que muda. Se o povão quiser, o povão tem uma força total. Vocês podem observar para vocês verem. Né? Então, a gente tem que ter isso dentro da gente. A educação ambiental trabalha muito isso. Né? Essa força humana, essa nossa capacidade humana de nos envolvermos. Isso é da educação ambiental. Você ali está querendo falar o quê? Eu queria te convidar
Você está onde? Três Corações. Ah, Três Eu Corações. gostaria muito de te convidar para uma palestra lá na Câmara, ou também fora mais que trabalha com a gente lá. Vai ser muito bem recebido. Eu gostaria que você fosse muito nosso para a gente poder discutir todas as pessoas, e mais claro, os vereadores. Pois é. Aqui nós vamos fazer, olha, um encontro agora em setembro, numa cidade que não é muito longe aqui não, que vai pegar muitas cidades aqui do sul de Minas, é Ijaci, pé de lá, vocês conhecem? Ijaci? Ijaci? Ijaci, olha, depois eu vou passar para a Bruna, que organizou aqui o evento, Bruna, você deve ter que contar com todo mundo, né? Passar o telefone lá de Jaci, da pessoa que está organizando em Jaci, porque quem sabe vocês vão, porque em Jaci é sul de Minas também, só que já é para aquele lado ali de Lavras, né? Mas lá em Jaci vai ser sobre isso aqui que eu estou falando, mas aí é mais demorado, vai ser uma tarde inteira que nós vamos tratar dessas questões, tá? Não é só uma palestra igual eu estou falando aqui não, aí é uma coisa mais prolongada, com mais detalhamento, né? Talvez muitos que estão aqui podem chamar esses municípios para ir lá em Jaci, porque vai ser aberto a todo mundo, gente. Tá? E nós vamos fazer vários movimentos como esse de Jaci. Nós já fizemos em Montes Claros, há 3 semanas atrás, no norte. Já fizemos um em Belo Horizonte no Congresso dos Municípios da AMM, que teve no mês de maio. Fizemos um virtual, que pegamos 200 municípios. Hoje nós estamos fazendo esse aqui específico em Caxambu, mas podemos ampliar. Quem sabe fazer lá em Três Corações, né? Quem sabe assim, Três Corações, então. É assim que a gente vai, porque em Jaci, pediu para fazer em Jaci depois que foi uma palestra que eu dei para conhece. E é isso que a gente quer, que as pessoas se envolvam e sintam a necessidade. Não é a gente chegar e falar assim, vou fazer a noção disso. Parece que nós estamos empurrando a coisa, vocês entendem como é que é? Não pode ser assim. As pessoas já têm que se sentirem assim, eu quero fazer. Isso é muito bacana, viu? De Três Corações, porque é isso aí que nós estamos querendo. Quem quer fazer, vamos fazer. Né? Você da onde? Também de Três Corações? Eu queria perguntar se tem algum texto certo de educação ambiental, mas não voltado para a escola, voltado para a população. Nós temos os três. Que a gente tem dificuldade Mas tem. educar a população, começar na escola. Eu sei. Mas tem Já acabou, né? Nossa, Não tem, inclusive, você depois pode conversar comigo, mas tem, quando nós fizemos o virtual, a gente apresentou 2 cases. Betim e Congonhas são 2 municípios que a gente tem de exemplo, tá? Betim e Congonhas. Esse é o nome que é custo pedido 100, obrigado. 100 mesmo. Então não estou sabendo, não. Então, esquece que é código, porque só o telefone. Para quem resolver depois. Não sei por que esse olha lá. Oi? Não, esses 40 horas que eu puxo na hora já começou essa semana, então não tem mais jeito. Agora você daqui vem vai ter de novo. Ele tem 2 vezes. Ele tem no primeiro e segundo semestre, só que é de olho lá no site da Senat, tá? Agradeço, gente, a presença de vocês aqui. Obrigado, Bruna. Eu em nome do gabinete da Senat, agradeço mais uma vez e por estarmos aqui, eu já palestrei agora, Karina, Pedro vai falar, Rodrigo está aqui, para nós do governo é muito importante isso e podem contar com Minas Gerais, lá o governo, nós estamos aqui para ajudar, gente. Tá? O que precisar em outra área também, pode falar com nós que nós abrimos as portas lá, tá bom?